Alô. Presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem a nossa sessão ordinária nesse dia 30 de abril, bom dia. Nós estamos vivendo, neste momento da conjuntura nacional, um momento bastante tenso, bastante complicado. Mas eu sempre fui muito curioso por história, particularmente a história do Brasil. Hoje, o que eu disser aqui pode ser facilmente constatado com duas tecladas ali no computador, para ver se eu estou blefando, se eu estou distorcendo. Isso que está acontecendo no Brasil foi muito mais comum do que parece ao longo da história brasileira. Nós tivemos alguns anos, como 1930, por exemplo, que nós experimentamos 3 presidentes da República, no mesmo ano. Desde 1889, quando se acabou a monarquia, se instituiu a República, raros foram no Brasil os presidentes da República que terminaram seu mandato, ou que cumpriram 4 anos. Raros. Parece que eu estou falando algo absurdo aqui, mas não. O Brasil, eu não fiz essa conta, mas talvez tenha mais da metade dos presidentes da República que ocuparam a principal cadeira do Executivo Nacional, mais presidentes que não concluíram do que concluíram. E se nós computarmos os eleitos, aí sim, aí a conta vai muito mais longe. O que eu estou dizendo é que no Brasil, ao longo da história da República Brasileira, se eleger e cumprir 4 anos, foi um fato que atingiu menos da metade dessas pessoas. Nós tivemos vários presidentes militares. Bom, esses não foram eleitos, não foram, o povo não elegeu, então esses tira fora. Mas o número de presidentes que não completou o mandato na história brasileira é muito grande. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é uma coisa incomum. A possibilidade de uma presidenta, no caso, a Dilma, não ser interrompido o seu mandato, que é o que está se buscando, mas que não está dado. Eu acho que tem muito jogo a ser jogado, muito jogo, e um personagem central dessa história hoje chama-se PMDB. Eu queria falar 2 minutos sobre o PMDB. Na minha modesta opinião, o PMDB nunca foi um partido. O PMDB se constituiu de 85 para cá numa federação de partidos regionais. Então, se nós olharmos o PMDB do Rio Grande do Sul, PMDB do Paraná, não tem absolutamente nada a ver com o PMDB do Maranhão, por exemplo, ou o PMDB de Alagoas, ou o PMDB de outros lugares. O PMDB nunca teve uma linha unitária no Brasil, nunca teve. Desde o início, o PMDB abrigou gente que veio da Arena, bastante, e muita gente que lutou contra a Arena durante o período da ditadura militar. Então, sempre foi uma federação, foi vice do Tancredo Neves, que era do Partido Popular, mas o vice era do PMDB, foi vice o Itamar, foi vice do Collor, assumiu, o vice da Dilma agora, PMDB, ou seja, a matriz partidária ideológica que ganhasse tinha que contar com essa federação de partidos para poder governar.
O sistema brasileiro é um sistema que acontece o seguinte: o Lula se elegeu com 56% dos votos, mas o PT, no Senado e na Câmara Federal, tinha 21%. Na mesma eleição, no mesmo dia, o eleitor votava no Lula e na oposição ao Lula para o Senado. Esse é o sistema brasileiro. O sistema brasileiro é assim. E aí sempre entrou em cena o PMDB. Porque para governar, com 56% de votos eleitos e 21% no Congresso, obrigatoriamente precisava dessa federação de partidos. Isso marcou a história da Nova República, ou de 85 para cá. O PMDB se constituiu numa grande federação de PMDBs locais, regionais, e sempre teve uma força muito grande para dar condições de governar ao presidente, fosse ele qual fosse. O presidente que não contasse com o PMDB, fatalmente teria dificuldades extremas no Congresso Nacional. E foi o que aconteceu, né? Eles sempre tiveram essa condição. Ontem, então, o PMDB resolve adotar um caminho próprio, né? Um caminho, se desliga do governo, né? Eu me preocupo com um programa que eu já li aqui, eu lembro que o vereador Marcos Cunha também fez referência, um programa que o PMDB tem, que chama-se Uma Ponte para o Futuro, que tem 2 pontos, para mim, extremamente preocupantes. Um é a redução das políticas sociais. Isso está escrito lá. Isso fatalmente vai diminuir esses programas todos que o governo Fernando Henrique tinha um pouquinho, o Lula teve bem mais e na Dilma teve bem mais. São programas sociais. Isso não foi inventado no Brasil. Isso, se a gente for olhar, nos Estados Unidos tem programa de renda mínima, por exemplo. Aqui tinha o Vale Gás, o Bolsa Escola, o Vale Alimentação, se juntou tudo e virou Bolsa Família. São programas sociais voltados para a pobreza e para a miséria. E isso está escrito lá no programa que vai diminuir. E outra coisa que vai fatalmente entrar em cena é a privatização, porque está escrito lá, privatizar setores estratégicos. Isso não é opinião minha, está escrito assim como eu estou dizendo. Então é isso que está em jogo. Nesse momento da política nacional, eu acho que tem alguns setores que estão agindo fortemente. Eu acho que tem setores financeiros, Fiesp, não é à toa, a Fiesp não é à toa que chama as manifestações de rua contra o governo na frente da Fiesp, na Avenida Paulista. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É o setor produtivo mais rico da América Latina. Esse setor está interessadíssimo em derrubar o governo Dilma. A TV Globo, que é um império de comunicação, talvez seja proporcionalmente o maior do mundo. A família mais rica do Brasil é a família Marinho. Também está interessada em derrubar esse governo. Ninguém pode negar isso. O poder local, poder partidário, poder da política local, em grande parte, eu citei aqui o PMDB, mas há outros setores que legitimamente fazem oposição, PSDB, o DEM, PPS e outros setores, também estão interessados em derrubar a presidente Dilma. Tem um setor, talvez esse seja o mais complicado de todos, que é o setores do judiciário. Setores do judiciário. O que aconteceu com a OAB, há poucos dias atrás, foi vergonhoso. Por quê? A OAB pegou um pedido de impeachment, levou no Congresso Nacional, e o Eduardo Cunha disse: eu não vou pensar porque vocês chegaram atrasados. O Eduardo Cunha, um homem que está com a moral mais desgastada que não sei quem, que tem provas contra ele lá de
milhões em contas da Suíça, movimentadas, não é que nem o Maluf. O Maluf tem dinheiro na Suíça, mas ele nega, nunca mexeu, ele só, não sei quem botou lá, não é meu, provem. Está lá o dinheiro. O Maluf não mexeu no dinheiro. Então a Interpol caça o Maluf, mas na verdade não há prova contra o Maluf. Por quê? Porque ele nunca mexeu no dinheiro. Ele diz, se alguém botar um dinheiro na minha conta e eu não mexer, como é que vão provar que eu vou botar alguém por engano ou porque quis e eu não quero, enfim. Agora o Cunha não. O Cunha tem movimentação em 3 cartões, ele, a filha e a esposa. O Cunha disse para a OAB, não vou aceitar. Mas setor do judiciário, ontem o juiz Sérgio Moro pediu desculpas ao STF, pode digitar no Google também, ver se não é verdade, por ter vazado aquelas conversas do Lula. O que eu achei uma vergonha absurda. Aqueles vazamentos não tinham absolutamente nada, na imensa maioria, com o que está acontecendo. São lá palavrões do Lula, lá, contra esse, contra aquele, conversas pessoais por telefone. Vazou às vésperas da manifestação. Ontem pediu desculpas por isso. Pediu desculpas ao Teori Vasquez, ao Teori Zavascki, aquele. E, por fim, eu acho que o último setor é uma massa que vai para as ruas e que não sabe, isso que me preocupa mais, que a base do impeachment são pedaladas fiscais, não tem nada a ver com roubo, não roubo. Pedalada fiscal, em palavras simples, significa tirar dinheiro de um lugar sem autorização legislativa para colocar em outro lugar. Que é algo que todos os governos fazem, ou pelo menos a imensa maioria faz. Esta é a base do pedido de impeachment. Não é roubou, não é isso. Então se faz essa mistura e se cria esse caldo. É um momento bastante complicado, mas eu acho, sinceramente, que tem muita coisa para acontecer. Quem está contando com vitória, agora é bom se acautelar, porque tem muito jogo para ser jogado. Era isso. Obrigado, vereador Ivan. Próximo.